Já faz um tempo que eu venho pensando como eu convivo e aprendo com algumas pessoas que têm uma visão de mundo e de vida bem interessantes. E também já faz um tempo que eu gostaria de fazer algumas perguntas para essas pessoas, para deixar documentado para mim, mas para que eu pudesse também dividir com vocês. Eu vou receber um casal de amigos agora aqui no sítio Santa Clara, a Natália e o Davi, que eu conheci aqui em Águas da Prata, no Círculo Vivencial Terra Viva, que hoje é a Esfera Terra Viva. E com certeza vai ser um bate-papo bem legal. Participa com a gente, fica aí que já vai começar o vídeo. Eu tô aqui com o Davi e com a Nath. Eu conheci eles no Círculo Vivencial Terra Viva, aqui em Águas da Prata. Se tornaram família. E são pessoas que têm uma visão de mundo muito legal e que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que motivou vocês a escolherem viver de uma forma mais simples e mais conectada com a natureza? Eu acho que foi um desejo de viver as coisas de uma forma integrada, né? De não precisar trabalhar num lugar e ter a casa em outro, de poder, assim, servir, né, com os meus dons, os meus talentos, mas de uma forma integrada mesmo, né? Eu acho que junto com isso, para mim foi muito uma observação assim da natureza e dos animais, que todos comem e saem para fazer alguma coisa, e a gente nunca tem o tempo livre, a gente sempre tem que conquistar um monte de coisa, e é isso. Eu queria estar na natureza, estar envolvido em contextos com as pessoas, assim, mais legal, de uma forma. Aí a gente teve muitos filmes e muitas inspirações, né? Todo mundo tem. Uhum. Mas aí esse chamado para mim estava vinculado à terra. Sempre os seres humanos e a terra, né? A natureza. Agora eu quero saber qual que foi o maior desafio no início dessa transição e qual que foi o maior presente dessa transição. Desafio e presente. Acho que até andam juntos, né? O desafio é quando você quer alguma coisa, ou quando você se abre para alguma coisa, sempre vai ter obstáculos. E nem sempre são para derrubar, mas para que a gente atinja de uma maneira integral, plena com a gente, com valores que a gente tem também, né? Então, eu acho que o maior desafio teve o processo da gente se conhecer, aprender a plantar, aprender de tudo, mas eu acho que não ter contextos favoráveis, a gente tem que criar contextos para se relacionar mais favorável com as pessoas, né? Então sempre tem muitas coisas, que não só de alimentação, mas como de vídeo, como de temas, e aí as pessoas já vão num fluxo, e aí sempre dá os mesmos resultados, né? Então, para criar possibilidades novas, explorar as coisas, os espaços, os talentos, aí precisava de um ambiente. Então esse é um desafio, porque a gente tinha que dar conta da gente, mas também estar num contexto que favorecia outras pessoas, para a gente ter o convívio, para a gente ter experiências que é coletivo toda a história, né? A gente não consegue se afastar porque vai para a natureza, não é isso, né? Sim, e acho que para mim também, e acho que como você fala, né, que o desafio e o maior presente vem juntos. Acho que sustentar esse novo contexto foi um presente, porque a gente, quando a gente faz algo, a gente aprende muito, né? E a gente recebe, se a gente não receber, não tem como oferecer, né? Então, os primeiros a receber esse presente, mas ao mesmo tempo essa dor, assim, de perceber que a nossa ação, que a nossa mudança também não podia mover o mundo junto, né? E aí que a gente tem a oportunidade, tem de sustentar novos espaços e novas possibilidades, mas que existe um todo funcionando, né? E que está em transição, né? Que todos estamos em transição e não estamos separados, né? Então esse é um grande desafio,
E o presente acho que está relacionado mesmo com isso. A gente criar uma sintonia fina com o que a gente quer, porque o que a gente quer na nossa cabeça e o que a gente quer, que realmente é bom para a gente e bom para o meio, tem uma diferença. Então a gente também tem que aceitar algumas coisas que não é bem daquele jeitinho que a gente quer, né? Então isso faz a gente criar uma sintonia mais fina com o que é a gente, porque é uma redescoberta, né? E não é falar, eu já nasci, eu já sei o que eu vou fazer na vida. Difícil. Uhum. Você vai ter que experimentar, né? Então, Muitas acho que coisas para chegar num caminho. E aceitar os limites, né? Eu acho que essa transição para mim, ela sempre foi, o sonho de fazer essa transição sempre foi muito romântico, né? E aí você fala, calma, não é bem assim, né? Tem uma caminhada. não é violão e fogueira todo dia, né? Cachoeira todo dia. Não, e nem foi por esse lado. Eu sei. E o que é para vocês viver com propósito? Com propósito. Então, aí o propósito, eu acho que depende muito aonde que a gente está cercando, que está dentro desse propósito. Porque o propósito de uma pessoa, para ela, é uma coisa. O propósito, quando ela tem filho, uma companheira, um companheiro, é outro. Quando ela pensa no país, quando ela pensa no mundo, quando ela pensa nos animais, quando ela pensa na planta, então são níveis de propósito. Uhum. Mas o propósito é a gente criar de novo uma sintonia e uma ressonância com algo e a gente identificar os desafios, se mover para. Então ele precisa ser algo que seja valioso para a gente. Precisa ser algo que toca a gente. E a maneira como vai se dando não é, talvez, a maioria das vezes não é o mesmo caminho que o outro trilhou, né? Então eu acho que tem a ver com isso, com essa sintonia, com essa ir enfrentando, ir transformando e ver o que você vai cercar, né? Então é o caso da gente com a natureza, esse comprometimento, aí você vai abrangendo várias coisas. Quando você vai plantar ou vai colher, aí você vai cuidar de um jeito certo, de um jeito. Quando você vai usar um produto químico, você sabe que aquilo vai para onde. Então, a vida vai moldando num esquema a sua casa, a sua vida, seu cotidiano, tudo para atender o círculo que você circula. Se é só para si mesmo, então é limitado, e aí a influência de externa é muito maior. Não sei qual que é maior, né? Eu acho que é um alinhamento, né, dessas esferas, né? Tanto desse nível mais pessoal, né, a partir do... Cada um, acredito que todos caminhamos para o mesmo lugar, assim, né, que não é a identificação com essa personalidade, esse corpo. A gente tem essa jornada, né, que alguns falam de iluminação, enfim. Todos caminhamos para isso, mas a gente parte de algum ponto da nossa essência, do que é diferente, do que a gente trouxe, né, como um ser individual. Acho que isso tem que ser trabalhado. E aí a gente vai trazer dons, talentos, profissão, cada um trabalhando de uma forma, né? Colocando isso num lugar na vida, né? Alguns têm como principal atividade o trabalho, outros não, mas fazem bem aquela coisa ou outra. Então acho que cada um traz essa essência, mas o propósito vai além, né? Da gente se ver como um ser vivo e que está entre outros animais e entre outros seres de diversas até uma responsabilidade, níveis, né? Como ser humano, né? A espécie humana, o que ela está fazendo dentro do planeta? Uhum. Então a gente tem que olhar esse propósito, não podemos só olhar o que a gente quer conquistar na nossa vida, o nosso status. Então essa que é onde a gente circula, né? E aí um equilíbrio, né? Porque também se a gente trabalha só uma esfera, né? Ou só outra, a gente acaba deixando esses aspectos nossos de lado, né? Tipo, aí o mundo não dá o que a gente idealizou. Aí a gente não cuida da nossa roupa, do nosso alimento, da nossa morada. Aí se a gente não fizer isso, a gente não tem o que oferecer para o mundo e nem experimentar direito. Uhum. Então
é pesado, aí é um lugar pesado, que também não move, né? Então novamente uma música, um equilíbrio. Show de bola. Essa é boa. Como que vocês explicariam o que é abundância na visão de vocês? É boa, abundância. Então, e aí é interessante, né, que eu falei que eu parti de uma observação dual, né, de ideológica, e que os animais tinham tempo e eu não, ou a maioria das pessoas não tinham tempo. Então, eu percebi que ronda uma coisa de escassez, que a gente tem que trabalhar muito, né, e para poder ter, e na verdade, a própria natureza é muito abundante. Então, dependendo do jeito que você lida com ela, ela vai te oferecer matéria-prima, ela vai te oferecer madeira, sombra, ar, água, alimento, remédio, artesanato, qualquer coisa. Então, muita gente pode às vezes olhar para mim e ver de uma maneira simples, alguém até considerado pelo governo, né, o miserável, né, por conta da renda. Mas, por outro lado, eu me considero uma pessoa muito, muito rica, porque tem muitos amigos, eu posso receber as pessoas em casa, tenho infinitas possibilidades de trabalho, de alimento, de me interagir com a natureza, de me divertir, né, no campo, em passarinhos e um monte de coisa. Então, eu acho que junto com a natureza é abundante. Isso é abundante. E quando o círculo é maior, e a gente conseguir um equilíbrio nesse círculo maior, envolvendo o planeta, como ser vivo, os animais, então aí é muito abundante. E o dia não é segunda-feira é uma energia, sexta-feira é outra energia, o sábado, não. Aí cada dia tem um potencial incrível de ser diferente. E os mesmos animais e plantas que estão aqui hoje, talvez não estavam ontem. Vai vir borboleta, vai vir seca, vai vir sol, chuva, flores. E aí o campo interior se torna muito mais abundante e próspero para a gente explorar, e não só o exterior. Então também é uma jogada para dentro, né, para se tornar sempre fresco, sempre abundante, né? Eu acho que tem a ver com aceitação também, né, desses fluxos naturais. Se a gente só fica nessa visão humana também, né, dentro daquela esfera pequenininha ali, do que a gente quer, não quer, gosta, não gosta, então a gente começa a julgar as coisas, né, e o que está sendo oferecido pela natureza. E aí não tem saída. Capim, essa praga. Né? E a gente quer tirar leite de pedra ali de um lugar que você podia usar a pedra, não precisava do leite. Então, assim, sair dessa visão, né, do materialismo, do humano ali que também só quer explorar, age ali por um fim e não considera, né, outros aspectos, outras necessidades, outros seres. Então, acho que quanto mais a gente amplia, mais abundância a gente tem, a gente enxerga, né? Que show. E a última, para quem tá tentando agora viver um pouco mais em conexão, em comunhão com a natureza, com a terra, que dica ou que vocês falariam para quem tá começando isso agora? Eu falaria, olha, eu acho que tudo é válido, toda pequena ação, toda pequena mudança é válida, mas não espera muito. Né? Que acho que a gente pode caminhar devagar, mas sem muita dó da gente mesmo, né? Assim, poder ter a coragem também, né? Ter cuidar da gente, cuidar dos passos, mas não perder a caminhada de vista. Eu acho que a sintonia, a gente vai tendo intuições. Algo que a gente gosta, uma vontade de acampar, ou sei lá, uma vontade de estar quieto. Então a gente dá ouvido a essas coisas.
E porque se a gente vai tirando esse termômetro interno de coisinha, ah, não, eu queria, mas eu posso fazer coisa. Então sempre faz uma curva. Então você faz uma coisa e a recompensa dessa ação seria o resultado que você quer. Então é muito difícil, porque está esperando uma recompensa e um resultado ideal. E às vezes a gente precisa, é isso que eu quero. E aí simplifica a vida para você ter energia, gastar menos e para você poder começar a dar passos lá. Agora, não, mas primeiro eu vou ter o dinheiro e tal. O primeiro exemplo que eu tive, que eu agradeço, foi o meu avô, que a vida inteira ele falava que ele, quando se aposentava, ele ia comprar um sítio e ia voltar para o sítio. Quando ele aposentou, ele não teve mais coragem. Então, pode ser que dê diferente, tudo é válido, ele está bem também. Mas isso ficou muito marcado para mim, porque na época que eu estava no processo de mudar, ele se aposentou. Então eu estava ali de 18 para 19 anos para ir para o campo. E não ia dar certo, porque ele era tradicionalzão, veneno, um monte de coisa, e eu estava querendo fazer diferente. Mas, por outro lado, era uma continuidade, assim. E aí eu senti que eu entrei para realizar isso, né? E aí honrar ele, que fez a caminhada dele, mas utilizar até essa experiência dele como um símbolo de que a gente não tem o depois. E que se a gente for muito para um lado ou para o outro, dificilmente a gente perde a visão, né, do foco da onde a gente quer. Então eu acho que não deixar passar para amanhã e dar passos do jeito que der, mas e acreditar, porque se sintonizar, vai vir um livro, uma pessoa, e a gente é assim, né, Nath? Todas as coisas. Essa semana já foi doido. Falou, eu queria encontrar uns tacos, né? Precisamos encontrar uns tacos para pôr na sala da nossa casa nova. Aí hoje na caçamba, aquilo ali não é taco? Ali no, né? Aí é outra coisa, não sei o que foi que eu pedi lá também, e as coisas chegam. Jardim, eu queria montar um jardim, um canteiro específico. E aí uma pessoa falou, olha, eu tive problemas com planta, queria montar, mas perdi tudo. Aí está interessado em fazer o jardim. Então, eu vou aproveitar aqui, depois se você quiser você corta. Mas assim, que essa a sintonia que a gente, quando a gente começa a se visualizar o que a gente quer e se abrir para isso, a gente começa a sentir, fazendo parte já desse estado, aí o caminho se abre. E o que não for para acontecer, você tem que olhar, o que der errado, muito diferente, é porque alguma coisa você não está considerando, que é contra você mesmo, que é alguma coisa que você quis que não... Então é só ter muita calma e ir para frente, né? E tem muitas pessoas em níveis diferentes também, em experiências diferentes. Então vai ter alguém que vai estar acima, que vai te dar algum toque, vai ter alguém que vai estar um pouquinho abaixo, não é abaixo acima, mas que vai poder receber e apoia. Então eu acho que é nesse acreditar, né? Confiar na vida, no processo, na experiência, né? Obrigado pelas perguntas. Eu que agradeço. Eu sei que eu sempre falo isso pra vocês, mas vocês não têm ideia do quanto que vocês me ensinam e do quanto eu trago isso pra minha vida. E obrigado. Obrigado, querido. Foi um prazerzão. Lakesh. É isso. Muito bom. O mundo precisa ouvir essas coisas. É bom, Stephanie, a gente precisa mesmo. E aí vai criando uma energia em torno da gente. Exatamente. E aí é isso, tá todo mundo mesmo buscando e também cada um na sua experiência. E tá tudo certo, só que vamos fazer as coisas que a gente gosta, né? Viver é sobre isso.